Se você pudesse melhorar o seu lábio um pouco ou muito, você experimentaria? Essa é a pergunta e eu quero te deixar mais seguro com relação à resposta a essa pergunta. Para isso eu vou te apresentar os 4 maiores erros quando você for fazer um preenchimento de lábio. Presta atenção. Antes de tudo, o mais importante, número 1, é a dor. Eu tenho que tirar a sua dor. É um procedimento bastante desconfortável se você não souber anestesiar essa região. Imagina a dor de receber uma picadinha, 2, 3, 4 ou 5 picadas ao redor de toda essa região extremamente sensível. Número 1, eu preciso tirar completamente a sua dor. Número 2, um preenchimento de lábio bem feito tem que ficar natural. Eu preciso de o produto perfeito. No Brasil a gente tem quase 100 tipos diferentes de ácido hialurônico, que é a substância de escolha para preenchimento de lábio. Imagina só, no consultório a gente tem 8 tipos de preenchedores específicos para lábio. Aqui eu deixei alguns exemplos de marcas e produtos conhecidos para lábio. Se você quiser uma pequena hidratação, um efeito gloss no seu lábio, existe um produto da família que se chama Skin Boosters, de uma empresa chamada Restylane. Não que seja melhor ou pior do que outros, aqui a gente só vai falar de opções para que você saiba o que o mercado nacional tem. Essa é uma opção de produto para deixar o seu lábio muito discreto e suave, quase sem diferença, para você perder o medo. A gente tem um segundo produto de uma empresa, por exemplo, francesa, que se chama Juvederm. Tem uma versão dele chamada Volbella, muito suave, e uma outra que se chama Vollift, que deixa o lábio 10, 15% mais grossinho e bastante discreto. A gente tem uma outra opção também do Restylane, feito para lábios, que se chama Restylane Kiss de beijo, de lábio. Esse é um produto que se adequa, se amolda, se integra no seu lábio perfeitamente e você não sente muito desconforto nem bolinha, como alguns outros produtos em que eu vou escalonar e mostrar para você onde a gente consegue chegar, você passa a sentir. Eu tenho um produto que deixa o lábio com mais bolinhas, aqui sim, é um Juvederm chamado Ultra, mas ele dá mais volume. Se você é uma pessoa ousada, corajosa e deseja passar um passo à frente, aumentar o volume, digamos, entre 25% e 30%, o tamanho do gordinho do seu lábio, está aqui uma opção que para algumas pessoas fica boa, para outras vai ficar bastante artificial. Da mesma família Restylane eu tenho um outro tipo, que se usava antigamente, agora a gente tem opções melhores. Esse aqui deixa talvez uma sensação granulosa em algumas bocas, mesmo quando bem aplicado. E ainda eu tenho um outro tipo de Restylane, estou dando exemplo de algumas marcas, tá? Não que seja melhor ou pior do que outras. No Brasil a gente não expõe isso, a não ser dentro do consultório com o paciente, esse tipo de explicação, o que é melhor para o seu caso. Mas para você ter uma ideia, existe um outro Restylane chamado Define, que fora do Brasil gostam muito para a região do lábio. Ele também deixa ele mais gordinho, mas com riscos de ficar artificial. Existem produtos que você não pode colocar no lábio. E aqui a gente vai encerrar a parte 2 dos maiores erros no preenchimento do lábio. Por exemplo, produtos que não são ácido hialurônico, como a hidroxiapatita de cálcio, que é excelente para outras indicações e nunca deve ser aplicado, por exemplo, nos lábios. Mesmo com relação ao ácido hialurônico, a gente tem alguns tipos de ácido hialurônico que não ficam bons nessa região. Então, o seu segundo erro é o produto errado. Vamos agora falar do terceiro maior erro quando você vai preencher lábio. Deixar os lábios artificiais. Colocar muito, ou colocar no lugar errado, ou utilizando técnicas erradas. Pode deixar sua boca com cara de uma boca feita. Produto estranho, não adequado, no lugar errado do lábio, geralmente uma questão de técnica, pode deixar você com um aspecto estranho ou artificial. Esse é o nosso terceiro erro. Sempre que alguém for fazer preenchimento de boca, tem que transformar a sua boca numa versão um pouquinho melhor da mesma boca. E muitos lábios não comportam o efeito Angelina Jolie. Não adianta pedir. Aquele lábio foi feito para aquele rosto e ele se adequa bem naturalmente naquele rosto. Pode ser que você já tenha um lábio carnudo e ainda assim quer aumentar em 15%, 20% ou 30%. Discuta isso com o seu médico, dermatologista ou cirurgião plástico, qual é a melhor opção de produto, qual é a melhor técnica,
como retirar ao máximo a minha dor, que esse aqui é terrível. Eu conheço pessoas que vêm e falam, olha, eu fiz uma vez, nunca mais na vida vou fazer porque eu não aguentei de dor. E hoje a gente sabe controlar isso muito bem, com uma série de técnicas que vão desde anestésicos muito potentes, prontos ou manipulados, um bloqueio dentro da boca, a gente pode utilizar gelo, vibradores e aparelhos diversos que ajudam muito a reduzir a dor. Sem contar que a maior parte dos ácidos hialurônicos hoje em dia já vem com anestésico dentro, coisa que alguns anos atrás não tinha. Então esse é o nosso terceiro erro no momento do preenchimento de lábio, deixá-los artificial. Quarto erro mais comum é a escolha do profissional. Você precisa tomar cuidado com o que e com quem você vai deixar trabalhar no seu rosto. Hoje a gente tem profissionais não médicos fazendo procedimentos perigosos dentro do rosto. Você tem a opção de escolher. O Brasil aparentemente liberou. Então, se você quiser, você pode fazer preenchimento com enfermeiro, com fisioterapeuta, até com esteticistas hoje estão fazendo. Você pode resolver fazer com o seu dentista. A nossa sugestão é que você procure alguém que tenha muita experiência e uma formação médica adequada. Por quê? Por causa dos riscos do preenchimento de lábio. E esse é um assunto para o próximo vídeo. Quais são os riscos de fazer um preenchimento, principalmente na região dos lábios? Tchau, te vejo em breve. Bom, se você gostou, se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, se você tem alguma sugestão, deixa aí nos comentários, porque normalmente eu costumo responder ou algum médico da minha equipe vai te dar uma assessoria e uma resposta em relação a esse assunto, tá bom? Se te gosta de ouvir comentários e se você gostou, deixa um like, não é isso? Tchau! We dance.